Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo minucioso do Evangelho à luz da doutrina espírita, do Grupo Espírita Irmão Áureo. Eu sou a Cláudia e hoje, sob nossa análise, o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? Comecemos por contextualizar a passagem à qual estamos dedicando o nosso estudo. Trata-se, como eu já disse, do capítulo 12 do Evangelho de Mateus e hoje especificamente o versículo 5. Como já sabemos, os versículos estudados até agora narram um encontro entre Jesus e um grupo de fariseus em uma situação específica que dá lugar a um embate teológico. Os fariseus tentaram criar uma situação embaraçosa para Jesus, e os discípulos, ao questionar o fato destes últimos, em um sábado, passando por uma plantação, colher espigas para comer e matar a fome que sentiam. Os fariseus, julgando que os discípulos, ou mesmo Jesus, não tinham conhecimento da lei, afirmam que os discípulos estariam cometendo um pecado por apanhar espigas, o que significaria trabalho e, portanto, não poderia estar sendo realizado no sábado. Jesus, entretanto, conhecia profundamente a lei e, em primeiro lugar, lembra aos fariseus que é proibido jejuar no sábado, conforme o costume do povo hebreu, e que os discípulos estavam simplesmente matando a fome. Vimos também que não é proibido colher na plantação alheia para matar a própria fome. Somente não se pode levar facões e cestos para encher, porque pressuporia furto para obter lucro às custas do trabalho alheio. Mas Jesus não para por aí. Ele invoca mais duas situações através de uma técnica rabínica chamada Kalvachomer, que quer dizer leve e pesado. O que propõe Jesus então? De um lado, a situação dos discípulos entrarem na plantação e colher algumas espigas para comer e matar a fome. E de outro, o que algum personagem bíblico tenha feito antes e que sirva de comparação para que ambas sejam analisadas e medidas. A primeira comparação que Jesus propõe, e que já foi objeto de nosso estudo na semana passada, é aquela quando Davi, fugindo do rei Saul, entra na casa de Deus ou tabernáculo, pede permissão ao sacerdote e se alimenta dos pães da proposição, juntamente com seus homens. Se os discípulos cometeram pecado ou uma profanação, arrancando espigas no campo para comer, o que dizer de Davi, que também, para matar a fome, porque estava muitos dias sem comer, se alimenta de pães consagrados? Do mais simples para o mais complexo, quem cometeu profanação maior? Hoje nós vamos ver uma segunda situação lembrada por Jesus, que está registrada no versículo que estudaremos hoje, cuja leitura repetimos. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e permanecem sem culpa? A situação aventada por Jesus está registrada no livro de Números, capítulo 28, versículos 9 e 10, que diz: Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Esta é uma determinação litúrgica aos sacerdotes que desempenham suas tarefas no templo. Todo sábado, pegar 2 cordeirinhos novos, imolá-los e oferecer em sacrifício no altar. Situação essa que exigia a prática de vários atos dentro do próprio templo, desde a morte do animal, a preparação, o oferecimento e a limpeza do local, o que envolve, obviamente, trabalho. O mesmo trabalho no sábado em relação à confecção do pão com a flor de farinha e azeite. Jesus, ao mostrar isso, conclui que os primeiros a profanar o sábado são os próprios sacerdotes, se utilizarmos o raciocínio dos próprios fariseus, na medida em que no dia de sábado realizam trabalho dentro do templo.
Os fariseus, em sua posição orgulhosa de conhecedores da lei escrita, entenderam que poderiam impor seu entendimento a Jesus e aos discípulos, que não poderiam contrapô-los, pois, segundo esses mesmos fariseus, eles não teriam conhecimento suficiente para isso. Lê do engano. Jesus conhecia profundamente e muito mais além. Na Idade Média, isso também acontecia, pois a Bíblia somente era lida nas missas pelos sacerdotes e em latim. A sociedade da época era iletrada, não conhecia escrita e muito menos latim, portanto o que era dito como pecado era assim entendido. Aloysio Elias comenta que esses embaraços, complicações e polêmicas somente ocorrem por conta de um grande engano da humanidade em relação à lei de Deus. Achar que a literatura sagrada, a escritura sagrada, é em si mesma a lei, o que efetivamente não o é. O que se aplica inclusive à literatura espírita e demais livros sagrados. Em verdade, a literatura espírita é inspirada, revelada, mas não dá conta de conter em si toda a lei de Deus, motivo pelo qual é engano daqueles que conhecem muito achar que sabem tudo. Conhecem todas as camadas contidas nas leis escritas. Um doutor da lei, seja católico, espírita, protestante, falta com a humildade quando presume que conhece todas as camadas daquilo que já estudou. E muitas vezes sequer conhecemos a literatura inteira. Quantos espíritas já leram todas as obras de Chico? Quantos já leram todas as obras publicadas por Allan Kardec? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, Obras Póstumas e a Revista Espírita. Quem, por acaso, responda positivamente a essas perguntas já se diferencia da maioria e acha que, por ter lido tudo, já conhece tudo, esquecendo-se de que a literatura sagrada tem camadas. Todos os grandes mestres do judaísmo, como por exemplo Gamaliel, ou do cristianismo, como Paulo de Tarso, sabiam que as camadas precisam ser retiradas e o estudo cada vez mais aprofundado. Quanto mais estudamos, mais entendemos que precisamos continuar estudando, e novas luzes vão se fazendo e pedindo maiores e melhores raciocínios, e ainda assim não teremos compreensão de toda a lei de Deus. O universo é infinito e a lei de Deus é do tamanho do universo, portanto, não cabem palavras escritas. A escrita humana é finita, tem seus limites e os próprios espíritos, ao responderem a Kardec em O Livro dos Espíritos, afirmam em resposta a uma ou outra pergunta que nós não entenderíamos determinado assunto, por não existir em nosso vocabulário palavras que pudessem definir tal ou qual situação. Para a compreensão de muitas coisas, falta-nos o sentido. Os nossos 5 sentidos são insuficientes. Quando Kardec pergunta aos espíritos na questão 10 de O Livro dos Espíritos se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus, a resposta é incisiva: não. Falta-lhe para isso um sentido. E na questão seguinte afirmam que um dia, quando não mais tivermos o espírito obscurecido pela matéria, quando por sua perfeição se houver aproximado de Deus, nós o veremos e o compreenderemos. Kardec comenta na questão 11 de O Livro dos Espíritos que nossas faculdades são inferiores e, portanto, fazemos ou temos uma ideia imperfeita das coisas, o que se aplica a todo e qualquer espírito encarnado ou desencarnado ligado ao planeta Terra. À medida que progredimos em razão e sabedoria, vamos nos habilitando a conhecimentos maiores. É assim que vamos aos poucos compreendendo a importância de estudarmos, para que a luz do conhecimento nos tire das trevas da ignorância e nos dê a liberdade de pensar e decidir por nós mesmos, fazendo a escolha de cumprir a lei divina por compreendê-la e amá-la. Por enquanto, tudo o que enxergamos ou tensionamos enxergar a respeito de Deus é reflexo ou uma sombra, e não a face em si, porque ainda não temos olhos de ver, não damos conta disso. Ante tais considerações, nós vamos destacar a palavra lei como objeto de nosso estudo, para chegarmos à conclusão de que ninguém a conhece totalmente sobre a face da terra. Jesus, quando se dirige aos fariseus e dialoga com eles, invocando a lei, quando ele diz, não lestes,
está falando sobre uma face da lei, um reflexo da lei, que é a lei escrita. Analisando o versículo e a palavra destacada, abordaremos 3 perspectivas ou pontos de vista sobre a lei que estão abrigados ou contidos em seu conceito. O primeiro é a lei escrita. O que é a lei escrita? Essa é a lei revelada nos livros sagrados, nas escrituras sagradas, constituindo-se na sua face mais fosca. Todos nós que estudamos, que nos debruçamos sobre ela, estamos em movimento de esforço por buscar compreendê-la. É a sua face mais primária, diante das próprias limitações da linguagem humana, conforme já vimos. Vejam, por exemplo, a questão das traduções dos evangelhos. Tanto a língua portuguesa quanto a língua grega têm limitações em relação ao hebraico. O hebraico, por sua vez, tem limitações em relação a uma segunda face da lei, que é a oral. A lei oral é mais flexível e permite escrever e reescrever um texto já escrito. Podemos trabalhar dando formatos diferentes. Os hebreus tinham a lei escrita e também a lei oral, que saía da boca inspirada dos rabinos. Por exemplo, a leitura de um pequeno texto escrito e em seguida o comentário que era feito nas sinagogas. Tal tradição era passada de geração em geração, de pai para filho, e também de forma oral, dada a dificuldade de registro. É o grande legado da cultura judaica. Permitia, à medida em que era passada, novas reflexões e incrementações que enriqueciam o texto escrito. A lei mosaica, então, era reprocessada, redimensionada, realocada pela oralidade dos rabinos. No cristianismo também foi assim. Os ensinamentos eram reditos, repassados, até chegar aos nossos dias. O vídeo do miudinho e esse trabalho que estamos realizando neste momento é também um exemplo disso. O terceiro aspecto que queremos abordar é o da lei divina ou natural, contida na natureza e na experiência humana. Essa é a face mais completa da lei e por nós muitas vezes negligenciada. Não está nem escrita, nem falada, ela simplesmente está. Encontra-se em todos os movimentos da vida, no nascimento e no choro de uma criança, também na morte, como face dessa mesma vida. No cantar dos pássaros e no movimento que fazem à procura de calor e local adequado para a reprodução. Na piracema dos peixes, no movimento das águas, é observada na convivência entre os seres, nos ciclos da natureza, nas plantas, nas flores, nas árvores, nos frutos, em toda a sustentação da vida por movimentos e forças que sequer imaginamos. Quando começamos a cogitar dessa lei, nos encantamos com as explosões de vida que observamos em toda a parte. Francisco de Assis amava a natureza, os animais e toda forma de vida, exatamente por identificar essa face divina da lei. No livro Consolador, questão 271, foi perguntado a Emmanuel: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Vejam a resposta de Emmanuel. O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Então, a lei escrita é base para algo muito maior. Estamos sendo lembrados de algo que esquecemos. Se pretendemos aprofundar a nossa compreensão, comecemos pelo estudo do texto escrito. O Velho Testamento, o Novo Testamento, a codificação espírita, as obras de Chico Xavier, sem preguiça, enfrentar essa primeira etapa. Fazer um programa disciplinado que implique em abrir mão de futilidades. Quanto do nosso tempo diário reservamos para o estudo? Em próximo passo, fartar-se da tradição oral, ouvir palestras, participar de encontros, trocar ideias e permutar entendimento. Por fim, dar um fim útil para tudo isso, observando a vida sob esses pontos de vista e co-criando-a, tendo olhos de ver a lei divina ou natural em todas as coisas. Como perceber essa lei natural e assimilar os recados que Deus nos manda para além do texto escrito e da tradição oral? Onde buscar isso?
Devemos compreender que a natureza e o movimento da vida projetam entendimento sobre nós através de um plano de fundo onde ela apareça. Que plano de fundo é esse? Vamos à questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está gravada a lei de Deus? Resposta dos Espíritos: na consciência. Na nossa consciência se refletem os movimentos da vida que nos lembram a lei divina e a necessidade de refletir, meditar e cumprir nossos deveres perante a vida. Continuando nessa linha de raciocínio, vejamos a questão 629 também de O Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar para a moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus projetada em nossa consciência é sua face moral, pois tudo que é físico e biológico na consciência vira entendimento moral. A regra é clara: tudo fazer pelo bem de todos e não apenas para alguns. Não há relativismo. A lei de Deus garante a segurança de todos, através da educação dos corações que ainda permanecem na ignorância. Não se trata de impor, mas de transformar, e nesse sentido entender que todos somos filhos de Deus, todos estamos submetidos a essa lei divina e todos estamos também submetidos à lei de progresso. Aquele que hoje está na ignorância, um dia conhecerá a luz do entendimento. E todos teremos as mesmas oportunidades de crescimento e de saber. Então não há um melhor que o outro. A regra é clara, mais uma vez: tudo fazer pelo bem de todos. Na questão 874 de O Livro dos Espíritos, Kardec questiona: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que a outros parece injusto? Esta é uma questão interessante, não é mesmo? Vejamos a resposta. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, olhem, as leis naturais se corrompem pelas nossas paixões. O prisma falso é o das nossas conveniências imediatistas, egoístas e orgulhosas. A estrutura das leis humanas está contaminada. Esperança, então, devemos ter em Deus, de onde provém a lei pura, sem mácula. Devemos sempre consultar a nossa consciência. Continua Kardec a perguntar, na questão 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Ou seja, se a lei humana está contaminada, qual a base da verdadeira justiça? É o que pergunta Kardec. E a resposta não se faz demorar. Respondem os espíritos: disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. A lei de amor é a regra áurea que deve reger as relações entre os homens em todos os tempos e circunstâncias, porque na lei humana falta misericórdia. E prossegue perguntando Kardec, na questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Vejam a resposta: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, tomar o Evangelho e os ensinamentos de Jesus por regra é exercitar misericórdia,
Firmeza e energia não significam falta de caridade. Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência é boa vontade, é acreditar que o outro pode ser melhor. Indulgência é doçura no falar sobre o outro, não reclamar ou criticar de ninguém. É doçura dentro dos nossos corações. E o perdão? Perdão é dar outra oportunidade. Lembremos da resposta de Jesus a Pedro, que disse que deveríamos perdoar os nossos inimigos 70 vezes 7. Isso é a lei divina aplicada, cumprida, vivida. Viver a lei de amor, aplicando-a no cumprimento de nossos deveres e responsabilidades em relação a nós mesmos e aos outros. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, está resumido tudo quanto dissemos até agora ao analisarmos as questões de O Livro dos Espíritos sobre a regra áurea. Diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria lhe fizessem. Os fariseus, que criticavam Jesus e seus discípulos, estavam muito longe de entender a lei sob essa perspectiva, pois conheciam a lei escrita, conheciam mais ou menos a lei oral, porque tal tradição não estava contida nas regras litúrgicas seguidas pelos mesmos, e não percebiam de forma alguma a lei viva, a lei que está nas circunstâncias, na natureza e na vida acontecendo. Para encerrarmos esse estudo, vamos a uma leitura do livro Abrigo, capítulo 16, intitulado Cumprimento da Lei, onde Emmanuel vai nos dizer, ao comentar: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Companheiros inúmeros, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino ante o ensinamento de Moisés. A lição, todavia, é mais profunda. Compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal, preferiu testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e a exatidão no próprio ser, através da ação renovadora com que marcou a própria rota na expansão da própria luz. Jesus era um cumpridor da lei viva, imprimindo no próprio ser a lei divina. Tudo o que fazia renovava ao seu redor o ânimo das pessoas, a conduta. Jesus comentava a lei escrita, alicerçando-se sobre uma lei vivida, para além do que é escrito e ensinado, há algo maior que precisa ser vivido e experimentado. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus.